Fala pessoal, aqui é o primeiro capítulo e hoje a gente vai analisar o primeiro capítulo da série Peaky Blinders, tá? Se fosse pra classificar, aí a gente tem mistério, suspense, policial, quadrilha, gangsters, certo? Pra gente fazer essa análise, a gente vai deixar passando o trailer aqui do lado, tá? E a gente vai fazer alguns comentários, então, ao longo do que acontece no primeiro episódio, tá? Você quer começar comentando? Então, quando o capítulo começa, tem uns chinês falando chinês, e aí eles falam alguma coisa de bruxa, bruxaria, alguma coisa assim. E assim, se a sua obra ela não é sobre bruxaria, de preferência não comece falando sobre bruxaria. Vai parecer que a série é sobre algo místico, mas na verdade ela não é. E aí do nada aparece um cara andando de cavalo e você pensa, será que ele é um tipo de mago ou o quê? Um aprendiz de feiticeiro? E aí, tipo, a partir daquilo começa a entrar mais no clima da história. Que aí mostra ele. Que na verdade mostra um piazinho, né? Falando assim, ele tá enfeitiçando o cavalo pra ganhar a corrida. E aí ele avisa todo mundo, o nome desse cavalo é tal, apostem nele e vamos ganhar dinheiro. Tá, eu não falo exatamente isso. Mas. Mas assim, tipo, é porque ele tem um negócio de apostas, né? E aí, tipo, é mais sobre isso, é sobre gangsters, né? Não tem nada sobre feitiçaria. Então, ter começado falando sobre feitiçaria não é algo muito bom, sabe? É meio complicado você começar com uma coisa que é outra coisa. Dá uma outra ideia, né? Que não é sobre aquilo que a obra realmente é. Depois eles até tentam explicar essa situação, mas daí eu acho que é um pouco tarde, porque a gente já formulou outras ideias de como que seria essa série ou esse primeiro capítulo, né? E uma coisa que ele fala ali também é pra todo mundo apostar no cavalo dele, mas não contar pra ninguém, o que obviamente é o efeito contrário, porque todo mundo X9, e aí a ideia é enganar pra todo mundo apostar no cavalo. Então assim, ó, vai ter spoiler do primeiro capítulo, sim. A gente vai basicamente falar tudo o que acontece Sim. e, né, fazer o quê? Vai ter spoiler no primeiro capítulo, então a gente vai analisar tudo. E assim, tem umas coisas muito legais feitas nesse primeiro capítulo que assim, eles mostram muito sem contar. Só quem é inteligente que vai entender a história, de certo modo, porque você tem que entender a mensagem através do que está acontecendo. E assim, é de forma bem natural, bem orgânica que eles fazem muitas dessas coisas. Por exemplo, a gente tem que entender que ele está fazendo essa feitiçaria para começar a enganar as pessoas e fazer elas acreditar que essa feitiçaria funciona para fazer o cavalo ganhar. E assim, isso é uma coisa que você vai chegando à conclusão ao decorrer do capítulo. Mesmo que uma hora lá eles falem, mas de maneira bem rápida e já estava formulado na tua cabeça. Só que também, da mesma maneira que essas transições aí, essas apresentações são bem orgânicas, às vezes a gente não consegue captar todas as informações, porque tem muitas coisas sendo mostradas e não ditas, né? Então, um desses momentos é quando o protagonista, que é o Thomas Shelby, ele vai falar com o irmão dele. E pra mim, da primeira vez que eu assisti, ficou parecendo que ele tava falando com alguém que era superior dele, talvez o chefe dele. Então, pra mim não ficou muito claro, porque essas informações, elas não foram apresentadas. Você tinha que meio que adivinhar pelo contexto do que estava acontecendo. Então, cuidado com a quantidade de coisas que você tá mostrando ao mesmo tempo, porque às vezes a gente não consegue pegar tudo que eles queriam que tivesse ali, né? E assim, não demora muito pra eles começarem a falar vários nomes que a gente não sabe de quem são. E isso vai confundindo a mente da gente. Eles falam o nome de chefões de crime e a gente não sabia que era sobre chefões de crime. Eles não anunciam, e você acha que o chefão do crime vai deixar. Não, eles não falam assim, eles falam um nome, né? E aí a gente não consegue se conectar muito bem com essas pessoas, assim, que a gente não conhece, não foram apresentadas ainda. Mas uma outra coisa boa que
que eles fazem aí é a apresentação dos personagens, porque eles apresentam o Thomas como alguém que só fala quando vai dar uma lacrada, por exemplo. Ele só fala uma coisa assim que é tipo uma patada. Frases de impacto do Thomas Shelby, né? Sim, e aí tipo, ele é bem apresentado assim, eles conseguem manter isso aí durante o capítulo. Geralmente quando ele abre a boca pra falar uma coisa dessas, né? Dizem que ele é malvado por causa disso. E ao mesmo tempo, quando vai apresentando assim o irmão dele, as outras pessoas, vai mostrando como eles também são, né? Como eles realmente são. Por exemplo, quando tem a apresentação do irmão, um outro irmão do Thomas, que a gente não sabia que é irmão dele, né? Nesse capítulo não aparece, não mostra que é irmão dele, mas tem um irmão do Thomas falando com a tia dele, e aí ele é tipo um bêbado, e a tia dele pega o papel de pessoa responsável. E desses dois personagens um do lado do outro, faz a gente ter um contraste. A tia do Thomas é a pessoa responsável. Então, quando a gente vê ela falando as coisas, a gente sabe que é a pessoa que é tipo o cérebro, o coração, a pessoa que está tentando colocar as coisas no lugar, organizar para que tudo saia direito. E já o irmão do Thomas lá, ele é visto como uma pessoa irresponsável, ele é o bêbado que fica fazendo besteira. Mas assim, de certa forma, ele não faz tanta besteira assim. Então a apresentação dele não fica tão bem feita, mas para ter a apresentação mesmo da tia deles, né? Sim, sim. Que tava lá. Isso é feito de uma forma bem bacana, bem orgânica. Ficou bem feito. No primeiro capítulo a gente tem a apresentação de vários personagens aí, né? Entre eles o antagonista, que é o investigador que tá indo pra cidade, né? A apresentação inicial dele é ele vindo num trem, né? Então a gente não tem muitas informações sobre ele, mas a gente vê ele vendo a ficha ali do Thomas e também de um outro cara que é pra ser comunista, que nessa época era o inimigo do governo. Então tem aquela questão dos três poderes, que não sei se você quer comentar. Ah, se você quiser falar, eu falo também. Você que sabe. Deixa você falar. Então eu vou falar. Digamos assim, a pessoa que. Assim, ó, o Thomas Shelby aí, ele é, por exemplo, a significação do capitalismo. Isso é tipo visto de forma subconsciente, assim, subliminar, né? Acontecendo na história. Enquanto aqui tem. Deixa eu ver aqui. Apareceu brevemente ali, tem o policial aqui, ó. E tá todo mundo, que são os outros policiais, eles estão tipo. Ah, fascismo, né? E ai, a gente vai obedecer aqui e a gente vai obedecer o cara. E por outro lado também tem o socialismo aqui que deixa eu ver, eu acho que tava mais pra cá. Peraí. Que ele aparece. Acho que é mais pra cá então no final. Aí ó. Aqui ó, esse aqui é o cara do socialismo. Ele tá lá tentando converter as pessoas pro socialismo. E aí tem tipo essa jogada que é uma coisa assim relativamente bem real e bem introduzida com poucos personagens. Por quê? Porque o Thomas Shelby, ele é o principal foco de capitalismo. Ele é ganancioso, ele tá querendo tudo pra ele tá querendo dinheiro, tá querendo poder. Esse cara aqui, ele tá fazendo ali pelo povo dele. Claro, ele faz umas besteiras, mas assim, ele tá fazendo ali pelo povo dele. Enquanto o outro lá, que é o policialzinho, ele faz ali, digamos assim, pela honra, né? Pelo reconhecimento, para as pessoas ser civilizada, né? E diz que é pela religião. Colocar ordem no caos. É isso aí, cada um tem o seu objetivo. Então, tipo, isso não é aquele tipo de obra que você vai ver que é o bem contra o mal. Não, é esse cara contra aquele cara contra esse outro cara. Todo mundo disputando o poder. É, exatamente, isso é bem bacana. Não tem ninguém que é do bem, não tem ninguém que é do mal. Cada um quer o seu, né? Isso é uma coisa interessante de se ver em uma obra e fica assim bem subliminar. Eles não fazem você engolir. Ah, porque o socialismo é bom e o outro, porque o fascismo é bom e o outro fala, não, porque o capitalismo é bom. Não, cada um vai atrás de uma coisa e se você for ver por trás de tudo, né, cada um tem uma ideologia diferente. Isso é uma coisa bem bacana de se ver em uma obra, de se apreciar. Porque geralmente quando você vai apresentar o teu mundo, muitos autores eles acabam apresentando demais, se aprofundando demais, uma coisa que não tem graça.
E aqui eles mostram a melhor parte de cada coisa, assim, a parte mais interessante, pelo menos, né? Não a melhor. E pra gente que tá aqui pra assistir uma coisa interessante, a gente acaba gostando do que tá acontecendo. E além de tudo isso, também tem bastante coisa dessa época, né, deles ali, que eu não sei exatamente quando é, mas é pós a Primeira e Segunda Guerra. No começo ali do episódio, se eu não me engano, passa a cidade que eles estão, que é Birmingham, na Inglaterra, e se eu não me engano, a época que eles estão ali é 1919. É logo após a Primeira Guerra, o final da Primeira Guerra. O que é interessante de certa forma, porque dá o contexto histórico que eles estão passando, e nesse primeiro episódio fica claro que eles foram, muitos deles, pra guerra e que eles tiveram traumas por causa disso, né? Então tem inclusive um dos personagens ali que ele tem alguns surtos por causa disso e posteriormente ele acaba criando problemas por causa disso, né? Então na verdade, todo mundo sempre dizia pro Thomas que ele tinha que dar um jeito sobre esse personagem porque ele era muito agressivo. E daí, um dia, ameaçam ele com uma navalha e ele acaba usando a navalha como arma contra o cara, né? O problema é que tem ali a questão que o cara era de uma outra facção. O francês, acho que é. Isso. E daí agora o Thomas tem que resolver, porque eles são inimigos. E se ele não der um jeito no cara... Ali, ó. Esses ali eram os franceses, ó, que estavam assistindo. E esse aqui é o amigo dele que tinha feito besteira. Isso. E aí ele tinha que matar o próprio amigo, ou senão os franceses iam matar ele. Esse aqui, né? Ou se esse aqui tentasse proteger esse, os franceses iam se rebelar contra esse aqui, que é o Shelby. Então, né, tem todo esse aprofundamento, né? Essa guerra de gangue. E uma coisa muito bacana que essa série faz, ela não fica romantizando a guerra ou as brigas de gangue ou todo esse... Tudo, né, essas coisas, essa bandidagem, digamos assim. Ela não fica romantizando e dizendo que é coisa boa. Não, ela mostra quanto é ruim. o quão é ruim, exatamente. Tipo, e apesar disso, as pessoas continuam fazendo. Então, eles estão mostrando, assim, a verdade. Eles mostram a guerra causa trauma, briga de gangue, gente morrendo, sabe? Eles não ficam, tipo, romantizando, porque a mulherzinha que se apaixonou pelo bandido e eles vão ficar juntos para sempre. Não, isso aqui é mais visceral, Isso é bem bacana de se fazer. E tem outros contextos menores dentro da história, né? Que um deles é que o Thomas, ele tem uma família, né? Então, ali dentro do primeiro episódio a gente não conhece todo mundo, mas a gente conhece principalmente o Arthur, que era pra ser o irmão mais velho, e a gente vê que ele não é a pessoa mais capacitada para tomar a liderança dos negócios da família. E por isso o Thomas tem que assumir. Tem um diálogo entre eles que o Thomas fala que é ele que pensa, e por isso que o Arthur não pode... precisa pensar. Não precisa pensar. Então, também tem ali uma certa apresentação do personagem e depois mostra como o investigador vai atrás do Arthur, achando que como ele é o mais velho, ele que é o responsável por todos os negócios. Então o Arthur chega até a ser torturado ali nessa parte. Porém, aí o investigador descobre que não é ele que está por trás de tudo. Então ele faz com que o Arthur ele manda um recado para a família dele, que ele sabe. Ele veio para investigar uma coisa que ele sabe que está acontecendo e que nem os outros da família do Thomas não sabiam. Que não sei se você quer comentar sobre isso. É uma coisa muito bacana que isso apresenta um conceito que é conhecido como MacGuffin, que é o que todos os personagens estão atrás durante o filme, o série, o livro. Por exemplo, no Senhor dos Anéis era um anel, né? Todo mundo estava atrás disso ali. Aí, nesse caso aqui desse filme, dessa série, são as armas, né? Os caixotes cheios de armas ali, que eles roubaram por engano e acabou nas mãos, né, dos Shelby ali, dos Peaky Blinders. E aí o Thomas Shelby, ele quer ficar com isso para usar isso a favor dele. Os policiais vieram para a cidade para tomar conta ali e encontrar essas armas de volta.
Já os caras que são do socialismo, eles querem pegar a arma pra fazer outra guerra e armar o socialismo na parada. Então todo mundo quer essas armas. Esse é o tal do MacGuffin. O item que todo mundo quer. E é Tá. interessante as pessoas seguirem atrás disso. Também tem uma outra personagem que eu acho que ela é interessante, que a gente não sabe bem o contexto, mas mostra ela chegando na cidade e tal. E ela vai ali no bar, que todo mundo vai, e ela diz que ela viu que tem um emprego de garçonete e ela quer trabalhar ali. Aí o cara fala, isso aí não é lugar pra mulher, vai embora. Mas ela diz que ela já trabalhou em outros lugares como garçonete e ela é a mais indicada pra vaga. E pra ela ficar com a vaga, ela mostra que ela sabe cantar e como todo mundo é louco e só queria um cantorzinho, e eles contratam ela, porque ela sabe cantar, né? E aí tem algumas interações dela com os outros personagens, inclusive com o Thomas Shelby, que ele diz assim pra ela, bom, você é prostituta por acaso, você tá aqui, porque se você não for, é melhor você ir embora. Que eu acho que é interessante, porque também mostra o contexto da época, que mulheres não tinham direitos nessa época, então era mais como se elas fossem um objeto mesmo, né? Elas não tinham muito poder de escolha, era uma sociedade bastante machista, né? E também mostra mais pra frente que na verdade ela tem uma outra função dentro da obra, que seria, ela também é colega do investigador, então ela tá ali como uma espiã dentro da história, algo que inicialmente eu não tinha conseguido perceber, o que eu achei que foi uma boa jogada ali do autor em relação a isso. Sim, foi bem feito, tornou mais interessante aquela personagem. Queria dizer que ela realmente estava conseguindo fazer o papel dela de ser uma espiã. E depois eles apresentam ela como espiã e a gente não sente que foi uma mentira do autor pra gente, mas sim que ela foi relativamente bem apresentada e quando se tornou interessante mostrar que ela era uma espiã, mostrou que ela era uma espiã e antes daquilo não precisava fazer isso. Isso foi bem feito ali na obra. E eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa que acontece no primeiro episódio. Eu acho que a gente falou bastante coisa assim que é bom e ruim. É, o maior dos problemas que eles tiveram foi ter muito nome repetido, quer dizer, muito nome diferente, Diferente, né? que a gente não sabia o que era, que ainda não tinha sido introduzido, e isso acaba confundindo um pouco. E também, assim, tem algumas partes que dá uma enrolada, e o começo ficou meio fora do tom. A primeira coisa que você mostra na tua obra, ela tem que representar a tua obra mais O máximo possível. o máximo possível, da forma mais simples e curta possível. Você tem que começar ela de um jeito muito interessante e que apresente muito bem a tua obra. E aqui, infelizmente, deixou a desejar, mas o resto ficou bom. A maior parte, pelo menos. Então a gente vai partir para o momento em que a gente faz a análise crítica do negócio, né? Que seria avaliar através de uma nota, né? Então vamos lá. Beleza. Aqui a gente tem os pontos que a gente avalia. Vamos começar ali por escrita. Diz o que você já achou das três coisas, de compreensão, enrolação, coisa também tão. Assim, na maior parte do tempo eu consigo compreender bem o que está acontecendo. Eu só acho que tem algumas contradições em alguns momentos que não fica tão claro o que eles querem passar. Que na teoria devia ser uma coisa boa, porque eles estão mostrando muita coisa em vez de dizer, né? E também porque é uma coisa mais cinza, né? Porque às vezes o mundo real é contraditório, Sim, né? Mas não que não isso precisa agregue numa obra. ser Mas 100% realista, né? Porque nem sempre o que é tão realista é tão interessante, né? Então, às vezes, ser um pouco irreal ajuda. A enrolação, eu acho que tem um pouco, principalmente no começo ali e tal. de bem no finalzinho também. Isso. Todo começo de episódio do Peaky Blinders tem essa enrolação, né? E ali é coesão, tema e tom, né? O tom é o que pegou assim um pouco mais pra mim, que nem a gente comentou ali, aquela parte do chinês da feitiçaria não tem muito a ver com o que vai ser contado na série. E eu acho que depois dessa primeira parte aí nunca mais aparece chinês
nem eles fazendo feitiçaria, então pra mim não agregou essa parte. Devia ter sido só uma coisa que acontece no meio do capítulo, assim, e não uma coisa que acontece bem no começo, Bem no que é a parte começo. relativamente mais importante. Mas assim, de forma geral, eu acho que a coesão e depois o tema, eles conseguem estabelecer de uma forma que pra mim fez sentido e foi interessante. Então eu acho que é uma nota mediana pra mim, coesão, relação, compreensão. É, tá, enquanto você coloca ali os teus números ali com nota que você dá, eu vou falar o que eu acho. Tá. Em compreensão, eu achei bem bacana, porque assim, não é todo mundo que vai entender, mas eu gostei muito da forma como foi apresentado, porque enrolou bem pouco. E eu consegui gostar da forma e entender das coisas que aconteceram. Então, tipo assim, eu compreendi quase tudo. Eu só não peguei direito os nomes. Eu já assisti a série, então assim, eu sei mais ou menos o que acontece. E aí eu tive uma compreensão muito maior agora, mas quando eu assisti a primeira vez eu não consegui compreender tudo. Então eu concordo com 1,5. Em enrolação, ele enrola pouco no começo e um pouco no final. E o resto vai muito liso. Então é uma nota acima da média, é uma nota muito boa aqui. 1,5 excelente. Não é perfeito, não é como se não tivesse nenhuma enrolação. Podia ser melhor, mas está muito bom assim, não tem pra que melhorar. Coesão Tema e Tom, realmente eles pecaram ali no comecinho, mas depois eles conseguiram fazer um excelente trabalho. Eles manteram ali o negócio de Aposta, aposta, pessoa gangue. pós-guerra, gangue, problema, ali Irlanda, não. Tem Também os tem os caras caras da da Irlanda, Irlanda. mas é tipo, tem todas As facção, e facções. o mundo real, e tá tudo mesclado de um jeito muito bem feito. Então assim, eu vou dar aqui 1,8, tirando os dois ali, principalmente por causa do chinês. Se tirasse aquela parte do começo, colocasse no meio, era perfeito. Mas por não estar no meio, tá no começo e tirar um pouco da parada ali, pra mim acaba perdendo um pouco a nota. Só pra deixar claro que a gente avalia os pontos de 0 até 2. De 0 até 2, 2 é o máximo em cada pedaço ali. Então a gente vai pra parte de personagens, né? Eu tenho bastante interesse em alguns deles, em todos, mas assim, nos que foram apresentados mais vezes, que nem o Thomas Shelby, que é o protagonista, eu tenho bastante interesse em saber o que ele tá armando, o que ele tá planejando, como que isso vai se desenrolar, como que ele vai lidar com as adversidades que surgem pra ele. A que nem- tia dele, a mulher, a Isso. espiã, o policial. Então, assim, pra mim tem bastante personagens que geram interesse e curiosidade. Não sei pra vocês se vocês têm Pra essa mesma mim, visão. eu tenho essa visão, porém tem alguns personagens que pra mim deixam muito a desejar. Por exemplo, o comunista lá. Eu não sei se os comunistas eles não têm nada interessante pra agregar na obra ou em qualquer coisa no real, mas assim, eu não consegui gostar do comunista que tem nessa obra e nem da irmã do protagonista lá que acaba ficando com ele, tipo, Ela parece meio vazia, né? eles só Tá são meio pessoas, ou talvez pessoas normais demais para o que tá acontecendo. Tipo, eles só estão ali fazendo aquilo e é isso, e eles, sei lá, e também, tipo, a parte deles é a parte que não tem aprofundamento na história, que é a parte que sempre tem que ter na série, senão não vende, que é o sexo. E, tipo, essa parte, assim, a gente já sabe que deixa a desejar, que tá ali só pra ter um showzinho, pra aquelas pessoas que nem sabem o que tá acontecendo na série, só quer gritaria. Então, assim, tipo, tem personagem bom, tem personagem excelente, mas tem aqueles personagens lenga-lenga que ninguém quer saber também. Mas, como tem personagem bom, a gente assiste por esses personagens bons. Então, a gente tem muito interesse e curiosidade em alguns personagens, e isso é suficiente. Pra mim, eu dou um 1,6 aqui pra eles. Eu achei muito legal. E, claro, as emoções e conexões que eu tive com eles pra me achar eles interessantes foi relativamente grande. Mas assim, não foi do tipo que eu chorei com eles, mas foi aquele tipo de coisa que eu me preocupei com eles. E pra você se preocupar com um personagem, você tem que ter se conectado com eles. E pra mim ter me preocupado com eles, eu acabei me conectando e eu senti algumas emoções que eles sentiram, algumas preocupações que eles sentiram.
Então eu dou aqui uma nota 1,4 acima da média, gostei bastante. Eu vou seguir mais ou menos essa linha de raciocínio aí que você apresentou, né? Então eu tenho bastante interesse, principalmente em alguns personagens, né? Que nem eu falei. E eu me conectei aí também com eles, principalmente, eu acho, fiquei preocupada na hora que o Thomas tinha que matar o amigo dele, porque ele fez besteira. Naquela hora eu fiquei pensando, nossa, esse cara vai morrer. Chegou a me dar um aperto assim, tipo, nossa, por quê, né? Coitadinho do cara, traumatizado da guerra. Então, pra mim, eu vou dar 1,5. E também quando pegaram o Arthur, quando os policiais pegaram ele, a gente também ficou pensando assim, vai isso aí morrer, já era. Isso aí já era, né? Então a gente se conecta, realmente se preocupa com os personagens. Não que a gente chora com eles, mas a gente sente assim uma dó. E isso é se conectar. Ficou bom. Aí a gente vai pra questão de interesse, né? Sobre o mundo, interesse, curiosidade, descrição do ambiente. Assim, isso tem bastante a ver com o teu gosto, né? Por exemplo, Tudo, na verdade, né? é relativo, compreensão e enrolação quase não é a ver sim, com gosto, mas assim, né, tipo, interesse e curiosidade dos personagens e emoções e conexões sim, dos personagens e mundo também. Mas assim, interesse e curiosidade no mundo, eu tenho pouco interesse, porém a forma como isso foi apresentado pra mim me gerou muito interesse. A descrição de ambiente, né, geralmente a gente vê mais isso aí nas obras que são tipo de leitura, né? Aqui a gente, sei lá, vamos deixar um aqui, nossa, vamos deixar um aqui porque como é uma obra visual a gente não pode avaliar para cima ou para baixo, vamos deixar mediano. E aqui em interesse e curiosidade eu diria que eu não tenho tanto interesse e curiosidade no pós-Primeira Guerra Mundial. Porém, a forma como eles apresentaram o mundo me gerou muito interesse e curiosidade nisso. Eu não tinha, mas eles me geraram, porque foi muito bem feito. E isso aqui, ó, eu vou dar uma nota 1,8. E eu só andei 2 porque não é exatamente o tipo de coisa que eu gosto e porque eu não gosto de. Não tenho tanto interesse assim nessas facções, assim, e comunismo, e guerra, e policial, e os caras de gangue. O cara de gangue até tinha tanto interesse, eu queria ver mais ou menos como é que é. Mas assim, né, eles também não mostram muito para não enrolar e não tornar super chata a obra. Mas o que eles mostram é relativamente interessante, eu gostei bastante do que eu vi. Eu até que gosto desse contexto histórico que eles passam, de uma época que eu consumia bastante conteúdo relacionado com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, de certa forma, eu queria ver como é que isso ia ser trabalhado dentro da obra. E eu até que achei, assim, bem realista no que eles propuseram a trazer, com o contexto da guerra, o contexto dos soldados, que é difícil, que o pessoal volta traumatizado. Então, pra mim, eu tenho bastante interesse e curiosidade nesse mundo. Então eu vou dar 2 aqui, porque é um assunto que me chama bastante atenção, né? E que foi eles bem feito. também conseguiram fazer de uma forma bem legal. E daí a gente vai para a mensagem da obra. Se eles cumprem com aquilo que eles se propuseram, passaram. E como eu disse lá no começo, também tem essa parte tem muito a ver com tom e tema, né? A mensagem da obra, se a gente ignorar os chinês e a feitiçaria, a mensagem da obra é tipo, então tem os caras das gangues e tal coisa, eles sabem que o que eles estão fazendo é mais ou menos errado, mas eles continuam fazendo. Mas eles sabem que de certa forma isso é perigoso. Então a mensagem da obra é tipo, até onde você iria para alcançar os seus objetivos. E né, você vai estar arriscando bastante coisa, bastante vida, talvez teu irmão morra, mas até onde você iria? Essa é mais ou menos a mensagem da obra. Ela faz você testar os limites, sabe? Sem que você tenha que testar os seus limites, você testa o limite do Thomas Shelby. E eu gostei muito disso. Mas claro, por causa do japonês eu não consigo chinês. Eu não posso dar nota máxima. Mas eu gostei muito da mensagem da obra, a promessa que existe por trás. Eu acho interessante como eles conseguiram conectar bastante assuntos diferentes, né? Bastante coisa que eles vão trabalhar. Então, assim, não gira só em torno de uma única coisa. Tem várias escolhas e todas elas parece que vão ter uma consequência. E isso, pra mim, deixa com que a mensagem seja interessante. Mas é a mesma coisa que você falou, né? O começo ficou meio prejudicado ali, o jeito que foi escolhido para ser começado.
Mas com todas essas nossas avaliações, a gente conseguiu chegar a 2 notas, né? Iguais, nesse caso. 2,4, obra-prima. É uma obra muito bem feita, vale a pena ser assistido. Melhor que a média. É muito acima da média, né? É uma coisa assim bem bacana e é uma obra comprida, tem bastante hora em cada episódio ali. Tem bastante temporadas também, se não me engano. Tem 6 temporadas já do Peaky Blinders. Nossa senhora! Eu tava olhando esses dias. Não vou assistir tudo isso não. Mas ficou muito bem feito, eles merecem o sucesso que eles têm, é bem bacana, recomendamos. Quem tiver interesse nesse tipo de coisa, em comunismo, guerra, capitalismo, fascismo, Socialismo. policial, gangue, venda de bebidas alcoólicas, fica aí a nossa recomendação, né? Pra quem gosta de uma coisa ilícita aí, não, brincadeira, ninguém que gosta, né? Tá tudo certo. Então tá. Além de fazer essas revisões e análises críticas, nós também temos o nosso livro aí, então se alguém tiver interesse e vontade de conhecer, está disponível numa plataforma chamada Wattpad, que a maioria dos escritores iniciantes usa. Se vocês digitarem lá Degradação, vai aparecer o primeiro capítulo para vocês. A gente tá aberto ao feedback também, diga se gostou, se não gostou, por que não gostou, o que poderia ser melhor. Principalmente usando critérios parecidos, similares aos nossos, para que a gente consiga entender melhor, não só dizer é bom ou é ruim. Daí é meio... Deixa meio vago. É, meio vago. Deixa mais crítico. Isso. É isso aí. Obrigado por assistir. Se tivesse alguma recomendação do que a gente pode avaliar no próximo vídeo, deixe aí nos comentários. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.